Paz, igreja, amém? Hoje eu venho trazer uma palavra para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, ela. E o título da mensagem é Disposição mental reprovável. E por que disposição mental reprovável? A palavra de Deus, ela nos dá aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser realizado, mas muitas vezes ignoramos a mensagem do Senhor e acabamos desobedecendo. Vamos ver em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, que fala o seguinte: 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E eu quero dizer para você que muitas vezes eu vou falar algo que aconteceu essas semanas, né, que tem acontecido muita coisa. E uma das coisas foi: eu estava de madrugada na minha casa, sentei no sofá. Eu disse: meu Deus, eu leio tanto a Bíblia, eu vou na igreja, eu sirvo, eu vou para os cultos, assisto os cultos online, né, culto de outras pessoas, busco a Ti, oro, mas quem é Jesus? Infelizmente, né? Quem é Jesus? Ou felizmente, quem é Jesus? Você conhece Jesus? Nós conhecemos a Jesus? Será que conhecemos a Cristo? Porque saber fatos de uma pessoa não é conhecer ela. Saber fatos não é conhecer a Cristo. Jesus é amor. Jesus é tudo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio para nos livrar da lei do salário do pecado, que é a morte, né? Certo. Mas quem é Jesus? Quem é esse a quem tanto clamamos? A terra clama por Jesus. Mas quem é Jesus? Pois é isso que vamos entender. Será que temos a capacidade de entender quem é Jesus? A palavra fala o seguinte: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. A eternidade é essa: que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo. A gente sabe que a gente não vai conseguir compreender a Cristo de uma forma total. Assim como a palavra fala, na eternidade vamos vivenciar isso. Vamos vivenciar esse conhecimento, essa busca do Senhor, esse conhecer ao Senhor. Porque andar com Cristo é todos os dias da nossa vida. Se pegamos a palavra lá em 1 João, coloca 1 João capítulo 2, versículo 3, por favor. Primeiro João capítulo 2, versículo 3.
sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Pois é, por quê? Por que a gente conhece se obedecemos a Cristo? Uma vez que Cristo, Ele é a verdade, uma vez que Jesus, Ele se autodeclarou, sendo a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós sabemos que Cristo é a realidade. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Lá em Marcos ele falou: quem é este que acalma o vento e a tempestade? Simplesmente Cristo é a realidade. Ele é o eu sou. Quando Ele diz, as coisas acontecem. E há muito tempo, vemos falar de Jesus, que Ele vai voltar. E cadê Jesus? Que Ele não volta. Como eu falei aqui na vigília, quem estava aqui na vigília, a gente pegou uma passagem, e eu vou pegar ela de novo, para vocês verem. Talvez alguns não tiveram aqui. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, começando do versículo 3 em diante, fala o seguinte: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que ouvem com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e a terra. Esta é formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para os dias do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E é justamente isso, conhecer a Cristo. Se eu conheço a verdade, eu entendo que é uma realidade, a verdade. Por exemplo, cachorros latem, é uma realidade universal. O cachorro vai piar como um pinto? Não, ele vai latir. E a mesma coisa de Jesus. As pessoas sabem que, muitas pessoas sabem, talvez algumas não saibam, mas Jesus, Ele é amor. Mas também Jesus não só é amor, Jesus, Ele é justiça. Jesus, Ele é juízo. Ele não se prende a um atributo. Jesus é muito mais do que isso. E como a palavra fala, e a eternidade é que conheçam a Ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo. E é justamente isso que eu venho falar para vocês. A gente precisa de um alinhamento. Deus estava falando esses dias para mim sobre alinhamento. A gente está vendo que está as pragas, as pessoas morrendo, as coisas se cumprindo. E é tudo o que Jesus ele já falou. Jesus é a palavra de Deus. Tudo isso iria se cumprir já. Tem que se cumprir. A palavra fala: céus e terras passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Elas terão que ser a realidade, porque a verdade é a realidade. É aquilo que vai acontecer. Não importa se você gostar ou se você não gostar. Entender a Cristo é obedecer, como a palavra fala lá em 1 João 2,3. Obedecer é conhecer. E eu quero mostrar para vocês aqui em Romanos, capítulo 1, Romanos, pode colocar aí, capítulo de Romanos, deixa eu só ver aqui. Vou ler uma passagem para vocês, tenham paciência porque é Bíblia com força. A ira de Deus contra a humanidade, isso é Romanos 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou às impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram mentiras de praticar o mal, desobedeceram aos seus pais, são insensatos e desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticaram. Você vê aqui que fala tudo que hoje está acontecendo praticamente. Obviamente, antigamente isso já acontecia, muitas dessas coisas, mas as coisas estão só piorando cada vez mais. Aonde a gente vai parar? A ira de Deus está aí. Deus tem falado sobre ira para mim. Ira. Ele está irado com o povo. Ele está irado mesmo. Deus é amor, mas pela sua ira Ele nos ama. Como eu falei na vigília passada, o inferno é a prova de que Deus é amor. Porque uma vez que Adão e Eva pecaram, Deus poderia dizer: não, vocês pecaram, agora vocês estão longe de mim, eu não quero vocês. Mas Deus disse: eu vou dar uma oportunidade de arrependimento a vocês. E Ele criou justamente o inferno para nos mostrar uma nova oportunidade. Temos dois caminhos a seguir. Se queremos a Deus, então devemos obedecer a Deus. Mas se queremos o mal, infelizmente, vamos para um destino de dor eterna, o inferno. Eu digo a vocês, quem vocês querem? A Deus? Ou as coisas banais, as coisas do mal? As coisas que não são de Deus. Deus tem falado muito isso ao meu coração. A ira dele está aí. E vai só piorar. Isso é um alerta. Isso é um alerta para todos nós. Todos nós. Deus está pedindo um alinhamento. Alinhamento. Bota Ezequiel 1 aí, por favor, Samuel. Obrigado. Ezequiel 1, do capítulo 15 em diante. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante de 6 dos seus 4 rostos. Aqui está falando sobre uma visão que Ezequiel ele teve do Senhor,
fala sobre os 4 seres viventes, né? E ele dá uma descrição. Dentro desses 4 seres viventes, do lado de cada um deles, tinham umas rodas. E essas rodas, fala o seguinte, lá no versículo 19: quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Está falando aqui sobre alinhamento. Veio ao meu coração sobre alinhamento isso aqui. É que nem uma roda de um carro. Você tem 4 rodas. Se a roda ficar de lado e as outras 4 rodas assim alinhadas, é difícil o carro andar, né? É a mesma coisa o corpo de Cristo. Na igreja, por inteiro, que eu falo, não estou falando só dessa, há muita rivalidade, há muito mimimi. Vamos dizer assim, vamos botar para o nosso lado. Muito mimimi, é conversinha ali, conversinha aqui, é um falando mal do outro, é isso e aquilo. Deus está irado com isso. E as coisas só vão piorar para quem continuar fazendo isso. E eu venho trazer esse alerta para vocês. Que Deus, Ele está irado com todo mundo que está fazendo essas coisas, que está desobedecendo a palavra dEle. Como é que uma pessoa pode dizer que é de Deus e fica fazendo um negócio desse? Como é que pode? Alguém pode me explicar? Porque a pergunta é: quem é Jesus? Se você conhece a Jesus, você obedece, como a gente viu aqui. As rodas têm que estar alinhadas para que o corpo de Cristo, em unidade, ele possa andar em retidão. Em retidão, no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há caminhos. É só um caminho. Só há um caminho. O carro, ele não pode ir para o lado. Tem que ir alinhado. E é necessário que o corpo de Cristo se alinhe. Não há mais tempo, Jesus está voltando. Não é mais Jesus está voltando. Jesus falou comigo que Ele está voltando, Ele vai voltar. Eu digo que a vocês que eu acho que essa geração não passa. Dessa geração não passa. Vai voltar. E aí, vocês vão querer ficar? Nós vamos querer ficar? Ou queremos ir para Cristo? A pergunta é essa. Queremos ficar? É necessário alinhamento. E uma vez que a gente compreendeu isso, vou falar outras coisas aqui para vocês. É normal que entendamos, nós entendemos que somos pecadores. Sim, somos pecadores. Mas Cristo, Ele veio para nos justificar desses pecados. Quando Ele veio para nos justificar desses pecados, é o justo pelos injustos. Agora, a lei, o salário da morte, do pecado, que é a morte, não está sobre nós. Mas a palavra diz: necessário arrependimento. Necessário que nos arrependemos dos caminhos errados. É gerar frutos de arrependimento. Para gerar fruto, se eu planto algo hoje, vamos dizer que eu planto pé de bananeira, o fruto da banana, a fruta, ela vai nascer hoje? Não. Isso é simples de compreensão. E a mesma coisa é seguir a Cristo. Seguir a Cristo, né? Eu venho aqui na frente, eu já estou salvo. Não é assim. Aqui é uma confessão. Você está confessando a Cristo. Estamos sujeitos a pecar. O inimigo, quando aceitamos a Cristo, o inimigo já fica em cima da pessoa. Porque o natural é que quando a gente vem a nascer, já estamos condenados. Estamos condenados por natureza. E aí Cristo vem, e como eu falei lá em Romanos, é impossível. Deus, Ele já revelou através da natureza, através de várias coisas. Ele já nos revelou de várias formas. A palavra diz que somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Sabe o que é isso? Indesculpáveis.
Pois é. E é necessário arrependimento. Arrependimento ela é uma decisão seguida de uma ação. Se eu quero me arrepender, então eu decido. O que é arrependimento? Preciso fazer as coisas se alinharem, se tornarem alinháveis. Seguir o caminho de Cristo, a verdade. É parar de fazer as coisas antigas. Então nascemos de novo, né? E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora é tudo novo. Cristo está em nós. Quando aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós. Então agora temos a ajuda do Espírito Santo. E como eu falei lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 3, fala o seguinte: se conhecemos, obedecemos a Ele. Como é que vamos conhecer alguém se não entendemos aquilo que Ele quer? E para isso é necessário que a gente entenda a palavra de Deus. E como eu vou ler a palavra de Deus? Eu fico cansado, tem isso e aquilo para me fazer, é muita coisa para mim. A palavra diz que tudo tem o seu tempo. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Não podemos procrastinar. Tempo tem que ter um tempinho para todas as coisas. Tem tempo para estudar, tem tempo para vir para a igreja, tem tempo para trabalhar, tem tempo para isso, e tem tempo para ler a palavra de Deus. E é justamente lendo a palavra de Deus, entendendo as coisas que o Senhor está falando para nós, que vamos tentar nos alinhar através do novo nascimento, através da santidade. E não há outro lugar que você possa achar a santidade a não ser em Jesus Cristo. É necessário seguir a Cristo. É necessário a ajuda do Espírito. A palavra fala que o Espírito Santo, Ele nos santifica. Ele vai nos guiar para toda verdade. E a verdade é quem? A palavra de Deus, Jesus Cristo. Então todos somos pecadores. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 10, fala o seguinte: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mas ele fala também, lá em Romanos 6,18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Agora somos escravos de Deus, escravos da justiça. Então a santidade ela é um processo. Bota Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Lá em Tito, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Salvador Jesus Cristo. Mas aí é que está, é ler a palavra, e não só ler. Não existe só os 10 mandamentos, a Bíblia toda tem muitos mandamentos. Então precisamos buscar esses mandamentos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Marcos 16:15 fala sobre isso. E esse ide, é uma forma imperativa. Ele não está dizendo se vocês quiserem. Não, ele está falando vá. Agora pregar o evangelho é viver ele, não é vir aqui e falar sobre a Bíblia. Você pode evangelizar de várias formas. A melhor forma de se evangelizar é com sua conduta, é com seu testemunho. O que você está testemunhando hoje? Hoje você testemunha a Cristo? Então o inimigo, ele está aqui, nos rodeando, para que a gente não leia a palavra. Quando a gente for ler, aí dá sono,
Alguém começa, sei lá, fala com você no WhatsApp, você vai lá, aí já fica muito tarde para você ler a Bíblia. É um exemplo. Mas o nosso inimigo, ele é suicida, odeia o ser humano e tem prazer de nos causar sofrimento. Uma palavra fala: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então vocês têm vida em Jesus Cristo, mas é necessário uma decisão de alinhamento, de seguir a Cristo, de buscar o Senhor. Ele já está condenado, ele resta pouco tempo. Sendo assim, todo o seu esforço está em levar o homem para a mesma condenação, a eternidade no inferno. E encontramos isso lá em Apocalipse 12, fala o seguinte: portanto celebrem, ó céus, e os que neles habitam, mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é maior do que o inimigo. O inimigo não tem, ele só tem autoridade sobre nossa vida se dermos essa autoridade em forma de legalidade. Então é preciso se santificar. Alinhamento é necessário buscar mais a Deus em oração, leitura da palavra. Intimidade é conhecer a Cristo. Quando você conhece a pessoa, você começa a pegar hábitos dela. Quem é casado aqui, quem tem namorado, vai saber que isso é verdade. Então aqui fala: a principal forma de atuação e influência do diabo sempre foi e sempre será através do engano, fazendo com que o homem continue pecando contra Deus. Então, se a gente entender isso, a gente deve procurar o conhecimento de Deus. E a Bíblia é uma forma disso. É intimidade com o Senhor, mas também é conhecer a palavra. A palavra fala: orem para que não caiam em tentação. Se eu não entendesse que eu não precisava orar e ficasse só lendo a palavra, como é que eu ia fazer as coisas? Como é que as coisas iam se alinhar? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Uma vez que a Bíblia é a completa palavra de Deus e fonte de toda a verdade, ela se torna o único livro do mundo capaz de revelar de forma segura todas as mentiras do diabo. Por essa razão, sua estratégia é fazer com que você não leia a Bíblia. Isso fala em Salmos 119, 160, que fala assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Caso ele leia, é fazer com que ele não a entenda. Que muitas vezes não pedimos o discernimento para o Espírito Santo. Lá em Provérbios vai falar que o conhecimento e o discernimento vem do Senhor. Então precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para entender as Escrituras, para que elas sejam reveladas de forma íntima. Porque isso aqui que o pastor fala, o que eu estou falando, veio primeiro a mim. Essa foi uma revelação a mim primeiro. E aí eu estou mostrando essa revelação a vocês. E Deus, Ele quer revelar a cada um de vocês de forma íntima, de forma individual. Então, como eu falava, caso ele leia, é fazer com que ele não entenda. Isso fala em João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam nelas, e vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Outra coisa, caso ele entenda a Bíblia, é fazer com que ele não creia. Quem aqui nunca já leu, do nada veio um pensamento: caramba, isso ali, isso aqui, comigo já aconteceu. E eu sabia que era o inimigo. Porque a Bíblia diz a respeito de uma coisa e ela vai se cumprir, ela é a realidade. Ela é a realidade. Então fala em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, o inimigo ele vai lançar setas inflamadas, vai lançar coisas na sua cabeça, para que você não creia, mas repreenda,
lance por terra. Caso ele creia, é fazer com que ele não a coloque em prática. Tiago 2, 26 e Lucas 6, 49. Fala assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então veja, é necessário praticar a palavra. Aquele que me conhece, me obedece. 1 João 2, 3. Então lembre-se, a ação do diabo é através da mentira. Ele mente sobre a possibilidade de arrependimento que ele não tem, mas que nós temos. Está lá em Atos. A salvação pela fé, o perdão de Deus, a ressurreição dos mortos, o juízo de Deus, a vida eterna, e ele mente sobre tudo. Então precisamos entender que é necessário lermos as Escrituras, é necessário que entendamos aquilo que Deus já falou para nós. Então eu alerto para vocês: separem um tempo para vocês, todos os dias. Se alimentem todos os dias. Isso aqui é um alimento diário. Alimento diário. Todos os dias você tem que ler. Todos os dias. Para que vocês entendam. Talvez um dia sim, um dia não vai dar para vocês ler, mas isso é normal. Mas não deixem de ler as Escrituras. Por causa do pecado, nossa condição natural já é de condenação. O trabalho do diabo é apenas nos manter em uma condição em que já nos encontramos. Já nos encontramos mortos espiritualmente falando. Mas quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem dentro de nós e ele nos ajuda a caminhar. Mas é necessário que a gente decida buscar a Ele. É necessário que deixamos que o Espírito Santo possa agir em nossas vidas. E para isso é uma decisão. É deixar as paixões mundanas, é deixar os seus desejos e dizer: não, eu aceito a Cristo e eu não vou fazer mais isso. Eu aceito ao Senhor, eu quero ao Senhor, e por isso eu me nego a isso, e eu faço o correto, eu me alinho ao Senhor. É necessário esse alinhamento. Se não alinhar, vamos perecer. O que Ele precisa é nos manter no pecado e esconder de nós o amor de Deus e a salvação que há em Jesus Cristo. Porém, aquilo que o diabo procura ocultar, Deus, em sua infinita sabedoria, já nos revelou através da Bíblia. Aquele que é absolutamente justo e perfeito em tudo o que faz, já julgou e condenou o diabo, mas nos deu a possibilidade de reconciliação através da fé em Jesus Cristo, demonstrando todo o seu amor e poder através da morte de Jesus em nosso lugar e da ressurreição dentre os mortos. Então somente Ele pode nos livrar das garras do diabo e nos conduzir para a vida eterna. Coloca aí Efésios 5, 14 ao 17. Vai estar numa versão diferente, mas de toda forma. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E era isso que eu queria trazer para vocês. Um alinhamento. Aquilo que Deus está pedindo para o seu povo. Alinhamento. Alinhamento. É seguir, é olhar para frente, é dizer, eu quero a Cristo. Isso aqui que está me atrapalhando, sai para lá. Seguir ao Senhor. É buscar a Deus. E para buscar a Deus é uma decisão. É necessário frutos de arrependimento. Frutos. Para gerar frutos é necessário tempo. Porque quando eu planto algo, o fruto já não nasce de uma hora para outra.
Então, quando você anda com Jesus, você vai se santificando. Você vai errando, vai. Mas Deus, Ele olha para o nosso coração. Ele não olha para o exterior. Ah, eu pequei. Ah, meu Deus, estou condenado. Não, não é assim. Pecou, a palavra diz, confesse seu pecado e Ele vai lhe perdoar. Agora, ficar pecando, a mesma coisa, sabendo que aquilo é errado, isso já é uma transgressão. Então, cuidado. Alinhe-se, vamos nos alinhar. Eu falo, cuidado, alinhe-se, mas essa palavra veio primeiro a mim. Eu tenho que me alinhar também. Nós, como corpo de Cristo, temos que nos alinhar, andar em unidade. Por acaso, um corpo, ele funciona sem coração? Não. Se eu tirar meu coração aqui, como é que vai bombear o sangue para o corpo? Não bombeia. Mesma coisa o pulmão. Se eu tirar o pulmão, e é isso que está falando, ó. Jesus está dizendo, ó, parou. Não há tempo mais para ficar de brincadeira. Não há tempo mais para ficar falando mal do irmão do lado. Não há tempo mais para estar fazendo coisa errada. É seguir a Cristo. É olhar para a eternidade. Não há como brincar com a eternidade. Não há. Tem que buscar o Senhor. E o Senhor, Ele procura pessoas, adoradores, em espírito e em verdade. E Ele sabe cada um quem o adora em espírito e em verdade. Não adianta vir para a igreja. Se você está vindo para a igreja e não quer se arrepender, infelizmente, você está desperdiçando seu tempo aqui. Mas se você está vindo, tem dificuldade, mas quer se arrepender, eu digo que você está fazendo uma escolha certa. Tem gente que o processo é mais lento, tem gente que o processo é mais rápido, mas o Espírito Santo está aí dentro de você, lhe ajudando. Ele vai lhe ajudar a vencer essa luta. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é o seu gigante, mas eu posso dizer a você que Deus, Ele é Deus, e Ele é maior do que todas as coisas. Não existe gigante nenhum que é maior do que Ele, tá? Então, que vocês fiquem com essa palavra que Deus revelou a mim. Eu tinha muitas outras coisas, mas por conta do tempo, por isso que eu estou falando um pouco mais rápido até. Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês, que o Espírito Santo possa trazer esse arrependimento para vocês, em nome de Jesus, para todos nós, na verdade, né? E que vocês busquem a Deus como se não houvesse o amanhã. Sejam loucos por Jesus. Busquem como se daqui a alguns segundos tudo fosse acabar. Busque a Deus, se arrependa dos seus pecados. Não importa se lhe chamarem de louco, não importa. Esse cara é louco, essa menina é doida. Não importa. Jesus sabe quem você é. Seja fervoroso por Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Pode ligar a luz aí, por favor. Vamos ficar de pé e orar para finalizar, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade de estar ouvindo as Tuas palavras, de estar ouvindo as Tuas convicções, a Tua verdade, pois Tu és a verdade, Senhor. Tu és o caminho, Tu és aquele a quem nós queremos buscar, a quem estamos buscando. Senhor, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nós queremos mais de Ti, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender as Tuas palavras, a nos arrepender, a dar esses frutos, gerar esses frutos de arrependimento. Que o Senhor possa nos ajudar a entrar nesse alinhamento, que o Senhor possa estar nas nossas vidas de noite, tarde, seja qual for o nosso problema não é maior do que o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo acontece com um propósito, como lá em Provérbios fala. Nós cremos na Tua palavra, nós queremos crer mais, nós queremos buscar mais o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Obrigado por esse momento, Pai. Que essa noite seja uma noite abençoada.
de reflexão. Quem é o Senhor? Quem é Jesus? Você conhece Jesus? Quem é Jesus na sua vida? A palavra fala: aquele que me conhece, me obedece. Será que conhecemos a Cristo? Fique batendo na sua mente isso aí, ó. Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu declaro sobre essa igreja, sobre todos nós, que o Senhor vai gerar uma fome, uma sede intensa para a busca do Senhor, para buscar essa santidade, para buscar esse arrependimento, para buscar essas convicções, essas verdades. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos usar cada dia mais, que possamos conhecer mais e mais ao Senhor. Eu declaro uma noite abençoada na presença do Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês, cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade de dar essa palavra.